Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, né? Sempre ao vivo aqui pela nossa Santa Cecília TV. 1h30 da tarde, você sabe, é o horário tradicional do debate e da discussão política, é claro, e dos assuntos importantes, né? Que tomam conta da cidade, da região metropolitana, como educação, meio ambiente, saúde, transporte, desenvolvimento econômico, claro, como um todo, segurança pública, enfim, o que está na pauta do nosso dia a dia e sempre o espaço aberto, espaço importante, para a gente discutir e debater os assuntos e temas nacionais também, não é? Agora a gente é obrigado a conviver com essa caravana da alegria, não é? A caravana da alegria do Congresso Nacional, na verdade dos três poderes, né? Chefiadas pelo vice-presidente da República, já estão em Roma, não é? Foram em 2 aviões da Força Aérea Brasileira, um que levantou o voo ontem pela manhã, o outro levantou o voo à tarde, não é? Já estão em Roma, à espera da canonização de Irmã Dulce, não? Chamada Santa Dulce dos Pobres. Eu acho que vai ser essa denominação da Irmã Dulce, né? Junto ao catolicismo. Que a Irmã Dulce merece todas as homenagens, não é? Isso acho que nenhum brasileiro tem a menor dúvida, né? Os baianos principalmente, né? Afinal de contas, uma mulher extraordinária que dedicou a sua vida aos pobres, aos desvalidos, aos mais necessitados, foi brigar junto às autoridades públicas por um hospital de melhor qualidade, não é? Por mais atendimento, por mais verba para melhorar a vida das pessoas em Salvador, enfim. Não há a menor dúvida de que ela foi uma pessoa extraordinária e merece todas as honrarias, todas essas homenagens. Agora, saiu uma caravana com 30, 40, 50 parlamentares, não é? Mais representantes do judiciário, chefiadas pelo vice-presidente da República. A troco do quê? Não bastava o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente do Supremo? Pronto, 4 pessoas representando o Brasil nesse evento importante da Igreja Católica, não é? Que vai acontecer no próximo domingo pela manhã. A verdadeira caravana da alegria, e como a gente ouve algumas figuras importantes dizendo por aí, eu também vou fazer coro, né? O que diria, não é, Irmã Dulce, numa gastança à toa como essa? Troco do quê, né? Essa gente toda vai para lá. Então, o senador José Serra vai acompanhar a canonização da Irmã Dulce, e outros senadores. Troco do quê, né? Vamos considerar também, o 5º elemento, o 6º elemento, 6 elementos, vamos considerar. O governador da Bahia e o prefeito de Salvador. Pronto, né? Mais que isso, não tem a menor necessidade, né? É uma esculhambação geral da República, um desrespeito, né, à própria figura, à própria imagem, à memória da Irmã Dulce. Saúde na pauta aqui do Ponto de Vista, nesta sexta-feira, com a gente mais uma vez o doutor Marcos Caseiro, médico infectologista, tem sempre muita informação importante para a gente aqui. Tudo bem, Caseiro? Prazer revê-lo. Ô, meu amigo, muito prazer estar aqui com você, sempre uma honra estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com os nossos telespectadores e gostaria de dizer também que faça as suas palavras as minhas, integralmente, sem absolutamente nenhuma protesta. A caravana da alegria é uma coisa totalmente absurda isso, né? Com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, né? Esses caras vão lá passear e a Irmã Dulce deve estar muito triste onde ela esteja assistindo uma coisa dessa, né? Com a Santa dos Pobres, está vendo essa vergonha, mais uma, né? Mas é isso aí. Boa tarde a todos aí, ao Marcos, a você, viu? Muito bom. Obrigado ao Marcos Caseiro por estar conosco. Já com a gente a Cláudia Duarte, jornalista, que tem uma ligação muito forte com a área da saúde, não é? Sempre fez muitas coberturas com matérias ligadas à medicina, enfermagem, enfim, a área da saúde como um todo. Já está com a gente, estará com a gente. E o Marcos Santana já está aí na ponta, acompanhando as redes sociais, as transmissões nossas do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar Buturano, eu assino embaixo integralmente nas suas palavras. É uma prova definitiva que os integrantes desse trem da alegria, esse jumbão da alegria, não entenderam absolutamente nada do que pregou Irmã Dulce durante toda a sua vida e a fez receber essa grande honraria. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Pontos de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br.
O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está conosco na reprise. Lembrando, o programa é ao vivo, não é? Termina às 2h30 da tarde, perdão, e a reprise só começa às 8 da noite. Você sabe que nesse espaço de tempo não tem mais sexta-feira, né? Antigamente, quinta-feira, morria os assuntos de interesse nacional, enfim, a gente só aproveitava sexta-feira para fazer um arremate final, né? Os bons tempos, né, Caseiro? Eram bons tempos esses, né? Sexta-feira era só arremate final, sábado e domingo esporte, futebol, aquela coisa toda, enfim, mas hoje, de 2015 para cá, mudou tudo, né? Completamente, é um reboliço geral no país, especialmente com o avanço das redes sociais. O crescimento das redes sociais geram aí uma confusão toda, o presidente se manifestando sempre pelo Twitter, enfim, né? E agora tentando explicar por que o Brasil não foi para a OCDE, né? É uma comédia, né? O Donald Trump ia colocar o Brasil na OCDE, aí os Estados Unidos indicaram a Argentina, aqui da América do Sul, não o Brasil. E aí o Bolsonaro veio, não é bem assim, não depende só do Trump e tal. Quer dizer, o Trump era a figura símbolo, né? A figura decisiva, não é? Agora já não é mais tão decisiva assim, enfim, olha, lamentável o imbróglio, né, que cria o governo brasileiro, a figura do presidente Jair Bolsonaro, viu? Ele quieto é um poeta, tá certo? Quando ele abre a boca e começa a falar, tudo pode acontecer de terrível, né, na confusa e conturbada República Brasileira. Bom, o Caseiro, a gente vem acompanhando aí os casos de sarampo, continuam aí preocupando, né? Estão aumentando aí os relatos, não? Os casos, propriamente dito? Não, tem aumentado de uma forma né? Muito grande, principalmente em São Paulo capital, que já chega a quase 1.000 casos, e ela tem se alastrado de uma forma importante. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, de alta infectividade, né? Eu gosto sempre de exemplos, assim, mas uma pessoa infectada com sarampo, ela chega a transmitir para 15 a 17 pessoas. Então, é uma doença altamente transmissível e interpessoal, através da tosse, da fala, né? E ela tem aumentando. O que, na verdade, mostra que nós, já há alguns anos, não estamos fazendo adequadamente a lição de casa, que é garantir uma adequada cobertura vacinal da nossa população. Se nós tivéssemos feito a lição de casa nos últimos anos, estaria tudo simples. E agora culmina nessa história toda com a falta de vacina. Nós estamos sem vacina. Mas continua com a falta de vacina? Sem vacina, zero. Vacina, por exemplo, da tríplice bacteriana, que é a DTP e a pentavalente, não tem. E o ministro, que na verdade ninguém sabe que é o ministro, você sabe que é o ministro da Saúde? Eu pergunto para vocês. Mandetta, ele já está quietinho lá no canto dele, né? Não, você está enganado. Em dezembro. O ministro Mandetta está na Caravana da Alegria. Tá também? Então tá certo. Talvez ele vai pedir lá para o Papa para ver se ele manda uma bênção para garantir a não disseminação do milagre de Santa Dulce dos Pobres. É inaceitável. Né? Porque eu só quero fazer aqui um importante essa questão de nem correção, mas é que no Brasil, dentro do programa do Sistema de Saúde Nacional, nós temos o PNI, que foi criado em 1973, que chama Programa Nacional de Imunização, né? E dentro do organograma do Ministério, todas as vacinas, quem compra, quem organiza, quem determina os grupos vacinais é o Ministério da Saúde. Então, a compra da vacina é feita pelo Ministério da Saúde, que distribui para o Estado e os municípios executam. Então, se está faltando vacina e que está faltando vacina, isso é responsabilidade única, exclusiva do governo federal. O senhor Mandetta, o senhor Bolsonaro e sua equipe completa, né? Esse é o drama, então, né? Para as pessoas entenderem basicamente o que está acontecendo, porque o sarampo estava erradicado, né? Exatamente. Nós temos uma certificação de erradicação do sarampo no nosso país, né? O que causa surpresa, o que nos assusta, a mim particularmente, é que, primeiro, que o sarampo é uma doença grave. Nós já tivemos mortalidade, já tivemos uma morte aqui em Itanhaém, né? E uma outra criança que está em investigação. Eu fico imaginando, vocês sabem que uma grande parte das pessoas desabilitadas que andam hoje de cadeira de roda, são pessoas que foram vitimadas pela poliomielite.
né? Uma doença que foi praticamente erradicada no nosso país através da vacina da polio, né? Que é a SEBIN, as gotinhas. O Brasil recebeu essa certificação, né? E nos últimos anos nós tivemos uma cobertura vacinal abaixo da necessária. Da polio também? Da polio. Então vocês imaginem o terror se nós começarmos a ter poliomielite. Poliomielite é a paralisia infantil. Você imagina nós começarmos a ter crianças com paralisia infantil, uma doença que não tem retorno, pro resto da vida numa cadeira de roda. Então, é fundamental que a população, nós todos estejamos atentos no sentido de cobrar as autoridades competentes para que isso não pode acontecer. Quer dizer, faltar vacina é uma tragédia, né? É um ato que simplesmente extrapola todas as questões que nós temos discutido nesses últimos anos, né? E a gente tem que estar atento a isso. Aliás, Caseiro, nesse afã do governo federal de fazer o tal do contingenciamento de verbas, isso. ele congelou, ele contingenciou, né? Uma palavra bonita que significa cortar, simplesmente, verbas importantes para os laboratórios públicos que fazem um trabalho muito importante de não só de produzir a vacina, mas desenvolver vacinas para outras doenças, né? Então é muito preocupante porque quando você deixa de investir dinheiro em pesquisa científica, você prejudica todo o trabalho que já foi feito anteriormente, né? Então isso é muito preocupante e vamos ver como é que se a gente consegue sensibilizar o governo federal a que retome o investimento em pesquisa científica e também produção de vacinas. Havia primeiro uma explicação pouco convincente, né? Uma explicação equivocada, 3, 4 meses atrás, nessa questão da falta de vacinas, né, Caseiro? Que foi o corte nos contratos que haviam com os laboratórios que produziam as vacinas aqui no Brasil, questão de preço e tal, e que os laboratórios da Índia tinham preços e condições comerciais melhores. E aí, uma série de vacinas vieram da Índia, quando foram experimentadas no próprio Ministério, não eram as vacinas, não tinham a eficácia esperada, né? Agora, será que nós estamos vivendo esse drama ainda? Não, é assim, eles alegaram num primeiro momento que, na verdade, não foi só questão do contingenciamento, dinheiro para a compra dessas vacinas, ou a programação do dinheiro. Uma questão importante que ocorreu foi a questão da falta no mercado internacional, que isso não é verdade, né? Na verdade, há todo um protocolo de compra desses medicamentos e tem que ter um provisionamento futuro. Não dá para nós trabalharmos com saúde, com uma programação de vacinação. Dá para falar, olha, as crianças parem de nascer e parem de crescer porque nós estamos estudando como nós vamos comprar os medicamentos. Então, isso é uma coisa totalmente absurda, é inaceitável esse tipo de lógica, né? O que está sendo alegado agora é que, na verdade, um pouco é por conta do contingenciamento, não sei essa palavra... Contingenciamento de verbas, que faz com que, na verdade, nós só tenhamos recursos para comprar essas vacinas a partir de novembro, dezembro. Então, isso é uma coisa absolutamente trágica. Do ponto de vista médico, eu diria que é trágico, né? Bom, eu disse há pouco, a Cláudia Duarte, jornalista, está com a gente, né? Cláudia, que é muito ligada e antenada com a área da saúde, participa mais uma vez aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, Cláudia? Tudo prazer bem, revê-la. boa tarde, um prazer o meu. Está aí o Caseiro à disposição, enfim, fica à vontade aí para a sua bola inicial aí. Estamos falando das vacinas, do sarampo, enfim, os casos estão crescendo, o Caseiro lembra a questão da falta de vacina, enfim, que é um problema dramático que nós estamos vivendo no Brasil. Verdade. Inacreditavelmente, ele citou até a poliomielite. E só falta a partir, quer dizer, de repente até a partir do ano que vem, ou do 2021, começamos a ter poliomielite de volta no Brasil. É só o que nos faltava também. Só o que faltava, né? É verdade. Ainda mais, agora, além dos movimentos anti-vacina, ainda tem os laboratórios que não estão dando conta, né, doutor Caseiro? A questão da falta de vacinação está ficando um problema de saúde pública, né, doutor? Esse negócio das mães também perderem essa conscientização. Outro dia eu estava conversando com uma pediatra e ela falou, no primeiro filho a mãe vacina direitinho, no segundo, chega no terceiro esquece a vacina e as pessoas vão perdendo medo das doenças, né, doutor? Não sei, o que está acontecendo? Eu acho que tem muitos aspectos, um desses é fundamental, né? Existe uma publicação que saiu ano passado, uma importante revista médica, né, que é a Lancet, uma revista
médica super importante, em que foram analisados diversos aspectos. Entre eles, a questão das fake news foi uma questão bastante importante, né, que tem rolado, se atribuído a alguns efeitos adversos ao longo do tempo às vacinas. Por exemplo, rolou durante muito tempo uma relação de vacina com demência no futuro e rolou muito a questão do autismo. Inclusive, um grande pesquisador fez uma publicação, essa publicação mentirosa, esse indivíduo perdeu essa publicação, saiu da revista, ele publicou esse relacionamento epidemiológico entre a vacina e o autismo. Isso reestudado mostrou que os dados foram totalmente forjados. A revista tirou esse artigo, né? E esse indivíduo, na verdade, perdeu a certificação médica dele. Agora, o estrago já tinha sido feito. Então, é muito importante que as pessoas estejam muito atentas. Se o mundo modificou, eu vou dar só um dado. No começo do século passado, em 1900, a média, né, a expectativa de vida de um indivíduo era em torno de 32 a 36 anos. O que modificou isso, hoje, a expectativa de vida no Brasil, 78 anos, saneamento básico, água encanada, esgoto, que, aliás, nós estamos muito a dever, né? E as vacinas. As vacinas foram revolucionárias no sentido de praticamente erradicar as doenças infecciosas que traziam mais mortalidade. O que acontece é que, na medida que você não vê essas doenças, as pessoas têm a sensação de que, olha, não estamos tendo mais a doença, para que tomar vacina? E isso é um equívoco, né? Isso é um equívoco. Nós não temos as doenças porque a população está adequadamente vacinada. Então, é importante que nós tenhamos em mente essa ideia de que nós temos que tomar a vacina, né? Mesmo não tendo a circulação dessas doenças no nosso meio. Caseiro, eu acho que uma coisa só para confirmar, viu, o ministro está realmente no trem da alegria que já foi, né? Já foi a Roma para a canonização da... Super importante a presença dele lá, não é verdade? Com certeza será muito importante. Ele vai pedir algum milagre, não é, ao Papa ou a futura Santa Dulce dos pobres, né? Porque ela com certeza estaria enojada, né, por essa atitude ridícula, né, atitude podre, né, dessa turma toda aí. O que vai fazer essa gente? A CM Neto, prefeito de Salvador, tudo bem, acho que ele tem que ir mesmo. O governador da Bahia, acho que tem que ir. Mas o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Acabou. E alguém para chefiar a delegação, que seria a figura do presidente da República. Mas como está acontecendo no Vaticano, lá o sínodo, né, da Amazônia, ele está bravo com o Papa, né? Então o Bolsonaro não vai o vice-presidente. Tudo bem, 6 pessoas, acabou. Agora vai um monte de gente, como eu citei no começo, né? E vai o ministro não tem vacina no Brasil. A situação é crítica, como o Caseiro está mostrando aqui. E o ministro vai, né, no trem da alegria. Daqui a pouquinho, então, as questões aqui do Santana e da Cláudia. Aqui é o nosso Marcos Caseiro, a gente continua falando sobre saúde, que é muito importante. Já voltamos. Tudo bem, sequência do ponto de vista, hoje com prazer recebendo Marcos Caseiro, né? Doutor Caseiro, médico infectologista, a Cláudia Duarte, jornalista, Marcos Santana, sempre atento aí às redes sociais, também diariamente conosco, e ambos têm aí uma questão, os comentários, enfim, a levantar com o Caseiro. Uma observação que eu acho importante, quando está falando sobre a vacinação, a decisão de se vacinar ou não é uma prerrogativa particular da pessoa. A pessoa não pode optar, porque a partir do momento que a pessoa deixa de se vacinar... No Brasil pode, né, infelizmente. Ela pode prejudicar o resto das pessoas com quem ela convive, né? Então pode, além delas pegar a doença, ela pode contaminar outras pessoas, proliferar, inclusive, doenças que estavam até então erradicadas, como o sarampo e até mesmo a paralisia infantil. Exatamente isso. Na verdade, tem 2 questões que são fundamentais. A ideia de vacina, as pessoas têm que entender, a vacina, ainda que te traga uma proteção individual, a ideia de vacinação é trazer uma proteção coletiva. Nós chamamos isso de imunidade em rebanho. É evidente que não há nenhuma vacina no planeta que proteja o indivíduo 100%. Existem indivíduos que não têm pega vacinal e, eventualmente, alguns indivíduos não tomem a vacina. Mas você garantindo o número de pessoas vacinadas, você diminui a circulação do vírus, do patógeno e, consequentemente, não interrompe a cadeia de transmissão. Só para as pessoas terem uma ideia, o sarampo é uma doença que tem que a gente chama um P crítico. Ela infecta uma pessoa, cerca de 15 a 17 pessoas. Então, você precisa
ter uma cobertura vacinal de 95% da população para não ter transmissão da doença. Então, veja só, se nós não tivermos 90% a 95% da população imunizada, nós vamos ter caso de sarampo. Né? Então, esse é o dado importante. Uma pessoa, quando pega sarampo, e a gente pensar, olha, é uma prerrogativa individual, eu não quero tomar, meu filho não tome. Mas ela está pondo em risco outras pessoas. Né? Essa que é a questão. E só rapidamente, na década de 80, com o surgimento da AIDS nos Estados Unidos, houve um aclive, um aumento dos casos de tuberculose impressionante, uma doença que estava controlada nos Estados Unidos, a tuberculose relacionada ao HIV. Eles montaram uma task force, porque a tuberculose você transmite para outras pessoas ao falar, ao tossir, ao cantar. Então, as pessoas que tinham tuberculose, elas tinham 3 momentos. Se ela abandonasse o tratamento, ela passava a fazer um tratamento assistido no posto. Se ela deixasse de um dia no posto, ela ia presa. Ela ia em cana, até ela terminar o tratamento presa, porque, na verdade, ela põe em risco outras pessoas, não só o individual. Eu acho que a gente precisa chegar nesses extremos, mas eu acho que a gente tem que sensibilizar as pessoas no sentido de proteger os nossos filhos, né, as pessoas que a gente gosta, e a gente está protegendo as outras pessoas também. Né? Eu não sei se isso seria extremo, né? Eu acho que tem que ser criada uma lei, Pelo menos uma uma legislação. multa, né? Pelo menos uma multa. E obrigar, ou mexer no bolso, né? Que é sempre lá o ponto mais sensível das pessoas, né? Pois não. É verdade, algumas doenças, inclusive, a poliomielite, inclusive, se a criança toma vacina, ela protege todo mundo, né? Porque vai para a água, vai para, se for a gotinha. Agora, doutor Caseiro, por exemplo, a única forma de se prevenir de algumas doenças é tomando vacina. Não tem outra. Então, por exemplo, o HPV, que previne vários tipos de câncer de colo do útero para o resto da vida. Por que algumas pessoas ainda estão bem resistentes? Porque no início teve aquele, até eu fiquei preocupada, porque algumas crianças, mas já está comprovado que não tem nada a ver com a vacina. Isso aí foi uma coisa absurda, que aliás me envergonha muito isso, porque isso aconteceu há 15 anos, no Guilherme Alva. Você sabe que foi umas meninas de Bertioga que apresentaram alguns efeitos adversos. E isso é vacina. Você pode ter eventualmente uma febre, você pode ter alguns sintomas inespecíficos. E essas meninas tinham, na verdade, uma rede de comunicação e depois da vacina, uma fala, eu estou sentindo uma dor aqui no braço, que a vacina do HPV pode doer localmente. Minha dor é pior, eu estou sentindo formigar a mão. Foi fartar. Essa história foi se ampliando. E é incrível como a imprensa trabalhou de uma forma muito grande. A imprensa não trabalha nos fatores, em algumas situações, positivos da vacina, e sim nos negativos. A vacina da HPV, ela foi incorporada ao calendário vacinal canadense e australiano, Canadá e Austrália, né? Não estou dizendo, não foi incorporada no calendário vacinal, né, de países como a Jamaica, no sentido de entendimento da importância da vacina, Canadá e Austrália. Eles tiveram uma queda de quase 80% no HPV, nas verrugas venéreas e no câncer. E o mais sensacional que aconteceu na Austrália e no Canadá. Essa vacina inicialmente foi aplicada nas meninas. E houve uma queda expressiva dos HPVs, das verrugas genitais, nos meninos, uma que a gente chama de proteção indireta. Então, ela é totalmente estabelecida a segurança. É uma vacina feita com um fragmento do vírus. Né? Tem outra questão também que é muito importante, que foi o conteúdo moral da coisa, que quiser atribuir a essa falsa polêmica com relação ao HPV. Porque muitas pessoas vieram a público dizer que a partir do momento que você vacina uma menina, né, que é 10 anos, né, contra o HPV, você estaria incentivando o início da vida sexual da menina. Mas não, a criança na verdade, nem sabe o que é. Né? Você vai vacinar a criança, né, a menina, vai fazer efeito só depois, daqui a 5, 6 anos, né? Aí sim, quando ela tiver a vida sexual ativa, 10 anos, a criança, você fala, filha, eu vou te dar uma vacina para prevenir doenças, lógico, câncer. Não vai você falar sexo, quando você tiver relação sexual, não precisa entrar em detalhes. Lógico. Até porque ela não vai fazer essa pergunta, ela não vai... Não, exatamente. Toma as vacinas no sentido de uma proteção imensa. Você sabe que, por exemplo, o nosso ouvinte, nós sabemos, o câncer de colo do útero é o segundo câncer mais frequente nas mulheres depois do câncer de mama. E veja, é um câncer que 99% das vezes está relacionado a esse vírus, o HPV, que é protegido com essa vacina.
Então, veja só, trabalhos americanos, 60% dos meninos e das meninas, até 2 anos após o primeiro ato sexual, já tem contato com esse vírus. Quer dizer, é um vírus amplamente disseminado e nem todo mundo que adquire o vírus vai ficar doente. Existem cofatores. Mas vê a importância da vacina por conta da imensa circulação desse vírus. Agora, doutor, essa vacina do HPV, ela só é recomendada para crianças ou... Porque as pessoas... É uma excelente pergunta. Esse estudo canadense, que é um estudo sensacional, e o australiano também, eles mostraram que essa vacina traz algum grau de proteção. Para quem já teve início de vida sexual ativa, para todo mundo, até 28, 30 anos. Após essa faixa etária, ela não traz proteção. Esse é um dado impressionante, é sensacional. Isso, inclusive, motivou que, no Brasil, para os pacientes HIV positivos, a gente indica essa vacina para eles até 28 anos. Após essa idade, não é liberada mais, porque os estudos mostram que a partir dessa idade, ela não traz mais proteção, tomar ou não tomar. Então, quem tem até 28 anos pode e deve tomar essa vacina. Agora, com relação à legislação, né? A gente está dizendo aqui que as leis que importam, que interessam e tal, muitas vezes não são levadas a sério, ou não são produzidas no Congresso, essa coisa toda. O ex-governador, senador José Serra, que infelizmente foi nesse avião da alegria aí para Roma fazer não sei o quê, né? O Serra, como governador do estado, já tinha sido ministro da Saúde, teve uma ideia brilhante, né? Criou uma lei estadual que pegou realmente, que é de você não poder fumar em recintos fechados, né? Só em locais abertos, né? Você é obrigado a sair. Você está numa festa, num local fechado e tal. Antigamente, se a gente via programa de televisão, os caras fumando no estúdio de televisão. O médico atendia fumando. O médico atendia fumando. Redação de jornal. Redação de jornal era o caos completo, né? Era uma neblina, um fog, uma coisa absurda, né? Hoje isso acabou, né? Graças a Deus, no estado de São Paulo, pessoalmente, não sei, acho que o Brasil adotou essa legislação, não sei. Sim. Agora, acho que sim, né? Sim. Mas foi uma ideia brilhante. O Serra tinha sido ministro da Saúde, sabia dos números terríveis, né? Causados pelo cigarro e dos problemas, inclusive financeiros, que o Ministério enfrentava com os doentes. Você sabe que esse dado é muito interessante. É sensacional essa sua colocação no fumo, porque isso eu uso muito, inclusive, nas minhas aulas aqui da saúde pública. Inclusive, aqui nós temos um programa de pós-graduação aqui no Santa Cecília, é verdade, né? Que chama-se Direito em Saúde. E uma das coisas mais interessantes, que a medicina analítica, do jeito que a gente estuda hoje, entende a medicina baseada em evidência, ela se inicia com 2 pesquisadores que, na verdade, ganharam o título de Sir na Inglaterra, há 2 anos atrás, que é o Dow e Hill, que iniciaram na década de 50. Eram 2 patologistas que começaram a observar que nas necrópsias eles tinham uns pulmões completamente preto, enegrecido. E aí foram atrás da história, todos eram fumantes inveterados e tinham câncer lá. Na década de 50, eles começaram um estudo já relacionando o câncer de pulmão ao fumo. Veja quantos anos passaram para nós incorporarmos definitivamente, né? Você vê a indústria, o poder da indústria do tabaco, tudo mais, de segurar essas informações, né? Porque o tabaco era tido como uma questão de sucesso, né? No automobilismo, né? O Marlboro e tantos outros cigarros. O cara mundo lá, de né? Marlboro. Então, demorou isso praticamente 60 anos para esse conhecimento que já vem da década de 50 a ser incorporado. Então, às vezes, né, alguns conhecimentos demoram para a gente ter esse entendimento pleno. Isso me assusta um pouco. E a questão não é nem do conhecimento, porque isso vale para vários setores. Por exemplo, a pessoa tem a informação, isso. Mas ela não assimila a ponto de mudar o comportamento dela. Isso. O uso da camisinha, todo mundo sabe que tem que usar camisinha. Só que chega na hora, não usa o preservativo. Quer dizer, ele tem a informação, mas não muda o hábito. O cigarro, agora tem algumas leis como essa daí, que a gente pensa que não vai pegar e pega, né? Cinto de segurança, do cigarro. E eu acho que Mas mexe no bolso do cara. Exatamente, porque funciona assim. Em vez da pessoa preservar a saúde dela, por exemplo, as vacinas. A vacina, algumas até tem aquele risco mínimo, porque são feitas de vírus atenuados, vírus vivos. Agora, tem umas que não tem risco nenhum. Zero. Que são vacinas que não são feitas por vírus atenuado e são totalmente isentas de risco.
Então, eu acho que é a questão também da falta de, não é nem informação, né, mas é conscientização mesmo, exatamente, falta de conscientização. E o calendário de vacinas, as pessoas associam muito às crianças. Mas tem vacinas específicas para todas as faixas etárias, inclusive para a idade da terceira idade, né? Herpes zoster. E que tem vacinas que tem que ser feito reforços periodicamente, como a DT, difteria e tétano a cada 10 anos. Né? Então, vacina não é coisa só Meningite de criança. tem que fazer reforço vacina também. É de todas as faixas Agora, doutor etárias. Caseiro, fala um pouco sobre essa vacina do herpes zoster, porque ela é bem indicada para o pessoal acima de 50, 60 anos, não é? Sim, exato. Essa vacina é muito interessante. A vacina do herpes zoster é uma doença muito interessante. Eu acho que essa é a doença que eu mais vejo na minha vida. O herpes zoster dolorido, é uma né? doença causada por um vírus, que é o vírus da catapora. A doença chama varicela zoster. Aquela catapora que você tem na infância, você tem essa doença, né? É um herpes vírus, o herpes vírus tipo 3. Esse vírus, depois que você tem a catapora, ele fica incubado, ele fica dentro de um nervo, geralmente de um nervo de uma raiz torácica, e depois dos 50 anos, por questão da imunossenescência, de baixa de imunidade, ou por outros fatores, estresse, conta para pagar, problemas disso, você acaba tendo a recidiva desse vírus na forma do herpes zoster. Geralmente são essas lesões que pegam na intercostal, que o povo conhece como cobreiro, vai na benzedeira, pode ser facial. Essa doença é muito debilitante, porque ela, quando aparece, o tratamento é muito simples. Se não tratar também, ela vai curar. O problema é que ela deixa sequelas, que é chamada neuropatia pós-herpes, né? Sensação de pinicar, de coçar, que fica anos. Eu tenho pacientes que só ficam bem com muito remédio, né? Então, o que se fez existe uma vacina, que é a vacina do zoster, indicado a partir de 50 anos, que nada mais é do que a vacina da catapora, mas uma concentração viral maior, é uma vacina com vírus vivo atenuado, que te protege do aparecimento do herpes zoster. E protege mesmo, né, completamente indicado, eu indico a todos. Inclusive, eu fui viajar em julho, eu fui para Nova York e tem essa vacina na farmácia. É isso, Eles vendem lá 2 doses, né? Aplica na farmácia mesmo? Farmácia, Essa vacina é muito Com receita interessante. médica? Você sabe que nos Estados Unidos, se você entrar num site, existe um site que é de pacientes portadores de neurite pós-herpes. Essa doença é tão debilitante que você tem dezenas, centenas de indivíduos após 50 anos que tem muita dor, neuropatia, às vezes a própria roupa encostando na pele dói, coça, né? E essa sensibilidade fica por anos a fio. Então, essa vacina realmente tem muita indicação em indivíduos a partir dos 50 anos. Você sabe que eu tive um herpes uma vez, né? Bom, ele volta, né? De vez em quando, baixa a imunidade, estresse, sistema nervoso, não sei o quê, às vezes já aparece aí. Aí eu era moleque, tinha 16, 17 anos de idade. Minha mãe me levou no médico e tal, o médico fez atendimento, né? Como é que chama? Especialista em... Infectologia? Não, de pele. Dermatologista. Dermatologista fez exame e tal, olhou e falou, isso é herpes e tal, não sei o quê, passou o medicamento e tal, não sei o quê. Aí ele virou a receita de lado e falou assim, mas você quer um conselho? Tem alguma benzedeira aí sua que a senhora conheça e tal, não sei o quê? Isso é o chamado cobreiro. Se a senhora quiser levar na benzedeira, é bom, viu? Aí o que aconteceu? Minha mãe falou com uma tia minha, que era bem mais velha e tal, não sei o quê, descolaram uma benzedeira. Aí fui na benzedeira, meu amigo. Primeira benzida, no dia seguinte o herpes estava 50% menor. Na segunda benzida, acordei no dia seguinte, o herpes estava 20%. Na terceira benzida, no dia seguinte, acordei e não tinha mais nada. Ah, mas isso é uma evolução natural do herpes. Sensacional. Você está dando uma aula aqui de história natural das doenças. Eu falei no começo. Se você tratar ou não tratar, você tomando remédio, a evolução da doença você encurta. Mas o herpes zoster, o cobreiro, antigamente ia na benzedeira. Porque tomando remédio ou não, ela vai curar sozinha. Se tem benzedeira ainda. Mas até que numa dessas o negócio complica, né? Exato. Aí, por isso que agora nos Estados Unidos, e como a gente estava falando no intervalo, e
E na Europa eles estão punindo, na verdade, quem toma homeopatia. Não que eu esteja contra, muito pelo contrário, já tomei. Tudo tem indicações mas perde o precisas. plano de saúde quem não toma o remédio certo. Por quê? Porque pode complicar, pode evoluir de uma forma negativa, né? Como pode dar sorte e benzendo ou não benzendo, sarar do mesmo Como jeito. que chamava né? aquele pozinho, tinha num tubinho assim, que passava aquele pozinho branco? que a Ah, gente- o Violeta, antissético. gente, Não, violeta é um pozinho que misturava na água. Era um Esse outro, que pozinho- ela passou a benzedeira me passou isso e tal, e um outro, não sei, uma coisa parecida com mercuriocromo, alguma coisa assim e tal, e e benzeu. É isso. E rezou é isso. e tal. É a história natural Foram da doença. três rezas. Com 3 rezas. Ó, quem tá No assistindo aí não terceiro faz dia, sinceramente, acabou o herpes. Mas ele voltou mais à frente e tal, só que sempre volta bem menor, né? Foi Porque- herpes ósseo? É Teve o herpes só labial? tem que... É o bucal, meu. Ah, bucal, o labial bucal, é- bucal. Tem que Sara de tomar qualquer muito jeito. cuidado para saber separar. A gente tem 3 herpes, né? São vírus de uma mesma família, mas existe o herpes labial. 5% da população mundial tem esse vírus, aquele herpes recidivante. Ele vai, volta, vai, Isso, volta. esse aí, Uma parcela da população tem a É meio primeira chato. infecção e nunca mais volta. Alguns têm recidivante. O herpes simples, tipo 2, geralmente é genital. E o herpes zoster, é o varicela zoster, é o herpes tipo 3. São vírus bem diferentes, Esse é pior, tá? né? É o outro pior. diferente, E ele, esse é o e ele pior. fica Esse no não tem nervo, benzedeira né? que Não resolve. tem a Não, ele ver. fica no nervo, Ele né? pode rezar todos eles. A família do herpes são vírus que fazem latência. Então bom. faça uma rezinha que não faz Rezinha mal. nunca é Essa mal. pele Rezar é bom, doce, até que agora, saudável, né? inclusive, vai Até ser quem tá saudável tem que rezar. canonizada, não faz mal nenhum, né? É isso. Irmã Dulce vai ser canonizada e, lamentavelmente, vai aguentar um monte de puxa-saco lá, né? Reze ou fazendo ore, nada. como querem, ou qualquer coisa que lhe aproxime de Deus, né? Vamos para o break, um rápido intervalo, já já a gente retoma aqui a sequência do ponto de vista, em instantes. Muito bem, sequência do ponto de vista, tem participações aí, ô Márcio Isso, Santana? nós temos aqui 2 participações. O Elvio Ritt, da Praia da Aparecida, ele pergunta o seguinte: tenho 59 anos, fui vacinado contra o sarampo quando criança. Vou precisar tomar novamente com essa onda de sarampo? Não, então, a partir de 50 anos, você tem documentado uma vacina, ou quem tem acima de 50 anos, especificamente 59 anos, né, ter a certeza que tem uma vacinação, você está protegido, você não necessita tomar outra vacina. Olha, né? tá vendo? E o Valdomiro Trento acompanha a gente, ele diz o seguinte: nós sempre tivemos dificuldades com financiamento para pesquisa no setor privado. Somente o setor público, as universidades investiam. Agora também, com o atual governo, o orçamento para pesquisas foi reduzido. Qual o horizonte do país no setor de pesquisa e, de modo geral, daqui 12 anos? Eu acho que o horizonte é dos piores, tá certo? Agora tem aquela situação, né? Não temos merenda de qualidade, não temos ensino básico de qualidade, não temos ensino médio de qualidade, não temos saúde, pronto atendimento de público, né? Público, de qualidade. Não temos pouquíssimas coisas de qualidade, né? O ideal é que você tivesse, lógico, né? Muito mais pesquisas, muito mais evolução científica, não é? Muito mais investimento nessas áreas todas. Mas não temos no básico, né? Então não vamos parar. Mas hoje teve uma matéria que saiu no UOL, não que eu seja tão otimista assim, mas falando do SUS, elogiando o SUS como assim, um dos programas mais completos e de atendimento de saúde do mundo, né, doutor tem dúvida Caseiro? que O Drauzio Varela, um amigo atualmente, nós já tivemos uns desacordos, mas hoje somos amigos, ele escreveu um texto muito bacana, em que ele fala assim, sem o SUS é o caos. Eu queria conclamar as pessoas a fazerem um relato histórico muito curtinho da história da previdência social no nosso país, para as pessoas entenderem. A coisa começa no nosso país, né, em 1929, com a lei Eloy Chaves, né, que cria uma lei que são chamadas as CAPs, que é as caixas de previdência, onde os funcionários tinham direito à assistência à saúde. Só para ir rápido aqui, chegamos nos IAPs, chegamos no INPS. Talvez muitos que estão nos ouvindo lembrem, para você ter assistência médica, você levava a sua carteira de trabalho, você trabalhava, você tinha direito à assistência. Quem não trabalhava, não tinha direito, dependia das assistências, Santa Casas, das beneficências. Então, vocês imaginem com a situação que esse país vive, com a quantidade de pessoas desempregadas, aonde elas iriam? Elas iam buscar o quê? Que nível de atendimento? Porque, né, é um sistema
absolutamente necessário de as pessoas estarem trabalhando para terem o direito. Então, isso seria o caos, seria o caos. Os pacientes HIV sem medicamento, você não tem um trabalho. Então, isso é inimaginável. O SUS é uma das coisas mais geniais que a gente pode imaginar no mundo. Sou um defensor intransigente dele. Trabalho há 30 anos atendendo no SUS e orgulho do atendimento que eu dou lá. Então, é inimaginável nós imaginarmos uma situação em que nós percamos essa possibilidade de um atendimento universal para todas as pessoas. Toda vez que a gente discute essa questão do SUS, eu lembro de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, que lá é tudo privado. Privado. Né? Uma moça sofreu um acidente, quebrou a perna, fratura exposta na perna. E ela pediu para as pessoas que socorreram, pelo amor de Deus, não me leve para o hospital, porque eu não vou ter dinheiro para pagar. É isso, né? é isso. E é engraçado que no Brasil, nós temos pessoas que defendem a privatização ampla e completa dos serviços públicos, inclusive da saúde, só que na hora que tem um parente que precisa de um transplante, ou de um tratamento de câncer, ou um procedimento mais complexo, vai recorrer justamente ao SUS. Ao que existe. O SUS falta um gerenciamento melhor, talvez, uma distribuição melhor. Falta, na verdade, há um financiamento muito pequeno. Não é só dinheiro, falta gerenciamento, falta coisas básicas do SUS. O Obamacare, o Obama tentou criar nos Estados Unidos um modelo que, na verdade, era muito parecido. Você veja, nós temos deficiências graves que poderiam ser absolutamente equalizadas. Então, eu digo um exemplo, a questão da vacina. Eu pergunto para você que está nos ouvindo, eu pergunto para vocês três da bancada. Vocês sabem as vacinas que vocês tomaram? Vocês dependem de olhar uma carteirinha que talvez velha, amarelada. É impossível que nós não temos. Você tem um cartão SUS, um banco de dados com essas informações. Você vai lá no computador. Hoje é uma coisa simples. Eu faço aqui um programinha de banco de dados. Falo, ó, Buturão, tá aqui, ó, o senhor tomou vacina, 76, tomou essa, lote tal. É um programa mínimo, por isso tem um cartão SUS. O problema, a gente tem isso no HIV. Hoje eu consigo saber do meu paciente HIV o dia que ele pegou o remédio, todos os exames de CD4, carga viral, quer dizer, para algumas pequenas coisas andou. Para outras, infelizmente, a gente está no verdadeiro caos. Essa questão do prontuário informatizado, não sei como é que é. Prontuário, isso aí resolve, até que em Santos. Sim. Isso ia resolver o problema até de fila de exame, porque a pessoa vai num médico, ele perde uma série de exames. Ela vai no outro médico para uma outra doença, um outro problema, o médico pede uma série de exames. Então, quer dizer, se existe essa informatização geral, o acesso ao prontuário do paciente, ele vai no consultório e o cara já sabe, o médico já sabe todas as doenças que ele tem, se tem doença crônica, se não tem, os exames que foram feitos recentemente. Isso daí é um investimento que gera uma economia e uma qualidade de atendimento muito maior, né? Eu já falei isso aqui, vou repetir outra vez. Nós queríamos que nós tivéssemos um sistema, né, de gerenciamento dessas informações idêntico ao da Receita Federal. Ia ser fabuloso, sabe? Exato. A gente saber tudo, onde o cara passou. Faz para a Receita, não dá para fazer para a saúde? Exato. Eu já falei aqui, nesse programa, claro. Num dia no atendimento, aqui estava no pronto-socorro, o indivíduo já tinha passado em 3 pronto-socorro. Tinha colhido um hemograma lá no CREI, um hemograma, exame de sangue aqui na UPA e estava passando aqui no Guilherme. E o residente tinha pedido tudo de volta. Falei, já tem 3. O paciente não sabe falar o que ele fez. É isso que o Buturão é gerenciamento. Falta dinheiro, mas falta gerenciamento. Investir onde é necessário, onde é preciso, né? Agora, talvez o ministro Mandetta consiga... Mas, bom, esqueci, o ministro Mandetta, infelizmente, está lá no Trem da Alegria, né? Vai ver lá não é beatificação, meu Deus do céu, é a canonização da querida irmã Dulce, né? Irmã Dulce dos pobres e tal, né? E quem sabe ele consiga um milagre, né? Ele seja abençoado lá pelo Papa, por alguém, e volte com ideias brilhantes, porque o Fábio Ferraz esteve aqui recentemente, o Caseiro, o secretário de Saúde aqui de Santos, e disse que esteve com o ministro nos últimos 20 dias, 25, quase um mês atrás, né, aproximadamente, e o ministro disse para ele, falou, olha, esquece, porque acabou de... Tem dinheiro, agora vamos remar aí com o jeito que nós temos mesmo, até o final do ano, e vamos ver até o ano que vem. É uma coisa realmente... sem comentários. Bom, com relação à AIDS, como é que vamos, para a gente não deixar passar batido, né, essa situação que... No Brasil parece que a AIDS não existe, né? Nunca existiu, enfim, ninguém fala na AIDS, não existe AIDS, mas aqui a gente sempre traz o Caseiro, o Ricardo Aide, enfim, e sempre lembra desse tema que é muito
é espinhoso, né? Porque, como lembrou aqui a Cláudia há pouco, né? Parte da sociedade, uma molecada que está por aí que não acompanhou aquela tragédia toda dos anos 80, começo dos anos 1990, enfim, né? Artistas famosos morrendo, aquela situação toda, né? E o pessoal hoje parece que está um pouco mais largado, não sei se é a realidade, o Caseiro. Não, isso continua sendo, eu sempre te falo, você sempre levanta essa discussão, que é muito legal. O HIV, nos últimos 10 anos, ele continua com uma incidência absurdamente alta. Em nenhum momento nós tivemos o controle disso. Isso é uma falsa e errada ideia que se tem. Nós abrimos aqui em Santos, em média, 240, 280 prontuários, casos novos, todos os anos, nos últimos 15 anos, né? É um número muito elevado, é praticamente um caso novo todos os dias, úteis, né? É um pouco mais. Um caso novo por dia? Novo por dia. Eu, particularmente, tenho uma ideia, eu já falei aqui, e anotem essa ideia. Nós temos tido, nos últimos 3 anos, uma epidemia assustadora, que pouco se discute, de sífilis. Eu ia falar isso agora. Sífilis é uma doença da Idade Média. Né? A sífilis está explodindo. Nos últimos 3 anos, temos cerca de 880 casos, né, notificados de sífilis. O que quer dizer isso? Um monte de gente que tem sífilis acaba tratando, né, em outros lugares que não notificam. Né? Bom, se ela está pegando sífilis, a forma de transmissão é igual ao HIV, HPV. O problema é quando você tem sífilis, a tua lesão aparece daqui a uns dias, 15 dias, um mês. O problema do HIV, você pode pegar o HIV hoje e ficar sem sintomas nenhum 10 anos. E a gente vai começar a ver o problema explodindo lá na frente. Então é super importante essa ideia, e só para pôr um número para vocês terem ideia e debaterem aqui, nós temos uma epidemia de HIV que ela tem subpopulações acometidas. Então, quando a gente pega a população brasileira, admite que a gente fala em torno de 0,6%, 0,4% mulheres, 0,8% homens, a população brasileira infectada. Mas quando você pega os homens que fazem sexo com homens, é 11%. Se nós pegarmos 100 homossexuais, né, que a gente tem usado o termo homens, 100, 11 vão ser HIV positivo. O que é mais alarmante é na população trans. Essa população trans, esse grupo totalmente excluído, né? Tem trabalhos que mostram que 70% dessa população está infectada com HIV, né? O que é muito sério e precisa-se de políticas públicas específicas para populações específicas, né? E para finalizar... Sempre a questão aí é a relação sexual. Relação sexual. 70% dos nossos casos de HIV nos últimos 3 anos aqui são indivíduos que têm nível universitário completo ou incompleto ou nível de ensino médio. É uma falácia se falar que o HIV está ampliando na população pobre. Não. Ele se amplia na população com mais informação, o que nos deixa mais perplexos diante dessa epidemia. Né? É isso. Eu sempre faço essa comparação com a sífilis, inclusive lá na revista eu fiz até na época uma capa e o pessoal fala, você fala em sífilis. Eu falei, então, porque se a pessoa está pegando sífilis, até porque eu acho que o contágio é mais fácil, né, do que do HIV. Sim, mas é contato sexual. Mas se está pegando, está tendo relação sexual desprotegida. É exatamente isso. As doenças, né, são... E em São Paulo também, você vai lá, o Emílio Ribas, está lotado de sífilis, então... Quer dizer, as pessoas não estão se protegendo, não estão usando preservativo. Os jovens, as jovens, você vê que menina de 14 anos tomando pílula anticoncepcional, e aí tudo bem. Só que, na verdade, tem que tomar a pílula e tem que usar o preservativo, né? De barreira, exatamente. Isso. E a sífilis, quais são os sintomas, Caseiro? A sífilis, normalmente, você tem 3 estágios. O primeiro estágio é uma lesão genital, mas que pode ser na boca também, tem tido muito caso de sexo oral, na boca, sexo oral. O grande problema da sífilis é que te aparece uma ferida, uma úlcera, que nós chamamos de cancro duro, que é indolor, não dói. Então, muitas vezes o indivíduo aparece aquela ferida e fala, isso aqui foi o zíper, ou é a afta, né? E porque ela é indolor, a afta dói, né? Mas a lesão da sífilis é indolor. Aquilo pode passar desapercebido, ele não procura assistência médica, ela some. Ela vai aparecer numa porcentagem de pessoas 2 meses depois com lesões no corpo inteiro. É chamada sífilis secundária,
que muitas vezes, muitos médicos pouco atentos, aí no pronto-socorro falam, isso aí pode ser intoxicação alimentar, você comeu alguma coisa. Sempre tem essa lesão no corpo todo, doutor Casero? Uma grande porcentagem das pessoas tem essas manifestações. E pode também ter alguma sequela neurológica? Isso é mais tardia. Um dado importante da sífilis secundária, eu chamo a atenção aqui, quando se tiver manchas no corpo, uma característica quase típica da sífilis é o acometimento da região palmar e plantar. Né? Quando você tem lesão, poucas doenças infecciosas, poucas doenças exantemáticas, né, que aparecem com lesões no corpo, elas acometem a região plantar e palmar. Né? Se tiver lesões na palma da mão, na região da planta dos pés, isso é um fortíssimo indício que você está diante de uma sífilis chamada secundária. E se esse indivíduo passou e não tratou aí, ele pode evoluir para uma fase tardia, que é chamada sífilis terciária, com lesões neurológicas, quadros psiquiátricos, demência. Uma grande parte de demência pode estar relacionado com um quadro neurológico da sífilis. E uma doença que se trata com bezetacil. Bezetacil, né? Tomou bezetacil, acabou a sífilis. Simples, uma bezetacil e resolveu o problema. Pegando ali logo no começo. Não adianta benzer. Tô brincando. Não, benzer. Benzer, tacil. Isso, Benzer só com o tacil na sequência. Isso. E aí, ô Santana, alguma coisa aí, não? Não. É só lembrar que o doutor falou que pode provocar demência, o Nietzsche, né? O filósofo Nietzsche, que foi acometido por sífilis, isso. Né? E tantos outros. Muita gente atribui a esquizofrenia. A obra, a profundidade da obra dele. A genialidade dele, né? Ele sofria de dores de cabeça intensa, né? Que é um sintoma que pode ser da sífilis tardia, né? Mas tem um trabalho de uns anos atrás, o grande professor Spina França, aqui da USP, ele fez um trabalho em manicômios, que hoje a gente já não tem mais isso, né? Mas ele encontrou cerca de 15% dos indivíduos internados por quadro psiquiátrico que tinham exames do líquor, né? Aquele líquido do céfalo, compatível com sífilis terciária. Então, a sífilis é um importante problema de saúde pública e, para vocês terem uma ideia, ela vem aumentando também em gestantes, né? Esse número vem aumentando. E o que mais nos assusta, na medida em que acomete gestante, acomete o recém-nascido. Nós tivemos cerca dos últimos anos de 400 óbitos, né, de recém-nascido nos últimos 5 anos por sífilis congênita. É uma vergonha, isso é a falência do sistema como um pré-natal, todo, né? Por isso a importância do pré-natal, o acompanhamento adequado e o tratamento oportuno. Doutor Casero, a sífilis, você falou do exame do líquor, mas tem um exame, uma sorologia pelo exame de sangue mesmo, né? Isso deve fazer parte do check-up das pessoas, porque às vezes pode não manifestar sintoma, né? Sem dúvida, acho que é obrigatório, porque uma grande parte das pessoas é assintomática, é um achado no exame, às vezes vai doar um sangue, acaba descobrindo, e como eu falei, como a lesão é indolor, passa desapercebido. Então, e ela some, né? E ela desaparece. Indivíduos sexualmente ativos, certamente, periodicamente, devem ser testados para sífilis e para o HIV também, né? Que essa questão do HIV é aquele conselho de sempre, né? Sexo com proteção, sexo com camisinha, não é? Seja homem com homem, seja homem com mulher, enfim, né, Casero? Não tem muito além disso, eu acho que uma outra questão que nós temos que rediscutir, né, e compartilhar essa ideia é a questão do relacionamento sexual, afetivo, em que as pessoas se conheçam e convivam um tempo e a partir de um certo momento elas possam até largar a mão de usar o preservativo, desde que as duas façam esses exames, né? Então, relações com parceiros fixos, mais duradouras, né? Essa é uma questão que é bastante importante, que a gente tem que levar isso em consideração. Esse sexo pessoal para balada, casual, conhece alguma outra, né? A questão do uso de drogas, da bebida, isso leva as pessoas a uma certa vulnerabilidade, porque elas passam a subdimensionar o risco, né? Mas, doutor Casero, essa questão, inclusive, do sexo com pessoas que você já tem uma relação estável, até vi uma vez uma pesquisa que a gente fez na Editora Abril, principalmente nos jovens e no pessoal de terceira idade, que tem um casamento de anos, mas hoje em dia com as pílulas, né, para impotência sexual, que acabam melhorando a vida sexual dos homens, e assim, eu confio no meu parceiro, ele confia em mim, então eu não vou usar preservativo, mas isso tudo é muito complicado, porque o exame ele só vale até o dia que ele é feito. No dia seguinte,
Se um dos dois dá uma escorregada, aí, pode pegar É AIDS. verdade, mas aí, né, eu acho que é importante a gente restabelecer as relações individuais Não, acho dentro de um importante. convívio, né? É importante, mas não é o que a gente é vê por aí. Tá verdade, cheio de é senhorinha verdade, pegando né? AIDS do marido. Sem dúvida. Não é? E Porque aí- o marido, né, tomou um comprimido aí azul e aí Isso aí acha pela que tem vida, 30 achando que era o anos, super-homem. acha que tem Super-homem. 30 anos e aí tem relações extraconjugais e contamina a mulher em Sem casa. dúvida, sem dúvida. É É, isso. o Não pessoal que todo de- mundo tenha, mas é que é uma coisa real, né? isso Existe. mesmo. O pessoal de isso uma mesmo. faixa de idade aí acima de 50 e tantos, 60 e tal, não é muito chegado em camisinha, né? Ah, é não difícil. foi muito acostumado. Mudar né? comportamento é sempre Essa muito molecada para difícil. baixo aí de 40, 45, Tem então um é uma molecada que pouco mais pegou aí é isso. a década de 80, começo dos anos 90 e tal, né? E viu aí Sandra Breia, o próprio Cazuza. Lauro Corona, tantos outros, todos né? esses grandes artistas, essas grandes figuras da TV brasileira morrerem por conta E a do, gente viu não só da eles AIDS, né? morrerem, mas definharem, né? Definharem, né? Isso E foi o muito internacional dramático. que todos conheçam, né? O Rock Hudson, Fred o Fred Mercury. Mercury, Isaac Asimov, que na verdade pegamos porque era o hemofílico e tomou um sangue contaminado, e tantos outros, né? Pois é, infelizmente. Grandes figuras da música internacional, grandes artistas, nesse período morreram por conta da AIDS, sem dúvida nenhuma. Caseiro, obrigado mais uma vez. Prazer sempre recebê-lo aqui, Uma viu? honra sempre estar aqui com você e com nossos ouvintes. né? Cláudia, Muito obrigado também por estar com a gente. Muito obrigada pelo convite. Santana diariamente conosco e você com a gente, segunda a sexta, o Ponto de Vista é ao vivo, 1h30 da tarde, a nossa reprise você acompanha às 8 da noite. Valeu, tchau, gente.